Eu vou-lhes contar a história da minha ida à guerra de 1908. Eu trabalhava numa fábrica de produtos farmacêuticos. Um dia, sem querer, deixei cair um comprimido e despediram-me. Fui lá para casa sentar-me numa cadeira que nós temos lá em casa. Para quando somos despedidos, estava-me a balançar, entrou o meu tio Gustavo com um jornal que trazia um anúncio da guerra, que rezava assim: precisa-se soldado que mate depressa. E disse a minha mãe: olha, tu é que podias responder a esse anúncio. E disse a minha tia: pois, mas é preciso levar cavalo. E disse a minha mãe: mas eles na guerra dão cavalos. E disse a minha tia: pois, e o meu sobrinho vai agora montar na guerra num cavalo que os outros já montaram. Sei lá quem é que já montou naqueles cavalos. Fomos à feira de gado para comprar o cavalo, mas só vendiam os cavalos com as carroças e com as moscas, e a minha mãe disse: o meu filho não vai agora para a guerra e encher a guerra de moscas. O meu filho vai a pé, mas vai limpo. Então fomos para casa, a minha mãe preparou-me umas papas de serrabulho, tomei um táxi e fui para a guerra. Cheguei à guerra, eram 7 horas da manhã. Estava a guerra ainda fechada e estava uma senhora que vendia castanhas à porta da guerra, e eu perguntei: minha senhora, faz favor, aqui é que é a guerra de 1908? E ela disse: não, senhora, aqui é a guerra de 1906. A guerra de 1908 é mais acima. Muito obrigado. E subi 2 anos. Cheguei lá acima, já estava a abrir as portas da guerra, que eram 9 e tal, e estava o sentinela que me perguntou: vens ao anúncio? Se venho. E ele disse: e matas depressa? Eu disse: por enquanto ainda só mata-se assim. Preciso de treinos. Então ele levou-me ao capitão, e o capitão perguntou-me se eu trazia espingarda. E eu disse que não trazia, que até pensava que a ferramenta davam lá eles. E eu disse: eu trago é uma bala que um vizinho meu guardou de recordação da Guerra dos 100 Anos. E diz o capitão: e como é que tu vais matar só com uma bala? E eu disse: então, eu disparo a espingarda e depois vou lá buscar a bala. E disse o tenente: depois, e a guerra depois vai parar de 2 em 2 minutos por sua causa, não é? Então o sargento disse: olha, a gente podia era dar uma guita à bala e depois puxava-se a bala. E diz o capitão: pois parte-se a guita, perde-se a guita, perde-se a bala, é tudo prejuízo, não é? Então eles fizeram uma conferência e deram-me 6 balas e me mandaram matar. Estava eu a matar, muito contente. Chegou ao pé de mim o capitão e mandou-me ir de espia. Vestiram-me um vestido de organdi com laços cor-de-rosa. E eu fui para a guerra do inimigo. Cheguei lá, bati à porta e o sentinela abriu a ficha e disse: quem é? E eu disse: sou a Maria Albertinha. Malandrice! E ele perguntou-me: tu já trabalhas de espia há muito tempo? Eu disse: não, só trabalho desde as 11. E o que é que tu queres? Eu venho cá buscar os planos da pólvora. Aí ele disse: não te dou os planos da pólvora, não te dou os planos da pólvora, não te dou os planos da pólvora. Eu vou fazer queixa ao capitão dele. E disse: o capitão disse: mas ele é nhurro, deixa lá, almoça cá com a gente. Então almocei na guerra do inimigo, comemos uma cabeça de pescada muito grande. E depois fui para a minha guerra, e quando eu cheguei lá, estava a contar ao meu capitão, entrou um soldado a correr. Meu capitão, fizemos um prisioneiro. Disse: onde é que ele está? Não quis vir. Porque há prisioneiros que são teimosos, a gente puxa, e eles não vêm. Feitios, sabes? Então o meu capitão disse: se eles não dão o plano da prova, vai lá pescar o avião, pronto. Porque como a gente se dava muito bem com o inimigo, nós tínhamos só um avião que dava para todos.
Eles bombardeavam às segundas, quartas e sextas e a gente bombardeava às terças, quintas e sábados e lá íamos morrendo. Mas o capitão disse que não podia dar o avião porque estavam a adaptar uma torneira para o avião andar a jacto. Foi-me embora para a minha guerra e quando eu cheguei lá estava o meu capitão à porta da guerra e disse-me, olha, podes ir embora porque a guerra acabou-se. Acabou-se? Acabou-se. Veio cá o fiscal, a gente não tinha licença de porte de arma, levaram as metralhadoras, as pistolas, as bazucas e foi assim que... Ai, 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 ai.